A palestra de hoje é sobre aterramento de subestações, conforme a BNT-NBR 14039. Na realidade, o que eu quero falar com vocês é sobre aterramento, primeiro o aterramento em geral, e posteriormente os requisitos particulares para o aterramento em alta tensão. Então a gente começa com uma parte de aterramento, que serve para baixa e para alta, e em seguida a gente vê os critérios particulares para alta tensão. Antes disso, eu queria mostrar para vocês o site da Miômega, que é miomega.com.br, e nesse site nós temos um item que é conteúdo, e nessa parte de conteúdo vocês vão encontrar artigos, infográficos, e-books, que eu estou escrevendo e estou disponibilizando aí para os clientes e amigos de uma forma gratuita, tá? Você entra e baixa na hora, não é e-mail que vai depois, né? Você já baixa na hora e tem a informação aí, tá? Então, a gente está sempre atualizando e colocando informações novas aí. Bom, então vamos ao tema da palestra de hoje. Eu queria falar da relação do aterramento com a proteção contra choques. Muitas vezes a gente vê o pessoal falando, não, isso está dando choque porque o aterramento não é bom. Quando o pessoal não fala que o aterramento tem uma resistência alta, que a resistência de aterramento não está adequada. Então, veja, a proteção contra choque, ela está vinculada ao aterramento num conceito muito forte. E eu queria resgatar isso baseado na normalização, se realmente é desta forma, tá? Então, vamos tratar desse assunto. Primeiro, eu gostaria de ver duas coisas aqui. Uma terminologia. A gente tinha um problema. Na realidade, embora a norma muda, a cultura não muda imediatamente com a norma, tá? Nós temos duas palavras no inglês, duas palavras no francês, portanto, dois sentidos diferentes, e traduzimos pela mesma palavra no português. No inglês, nós temos earthing e nós temos ground. E nós traduzimos as duas palavras, tanto earthing quanto ground, por aterramento. E muitas vezes isso tem gerado confusão, porque a norma americana, por exemplo, um documento americano pede que se faça um ground, e o caboclo, entendendo em português como aterramento, ele vai achar que tem que fazer uma haste, e na realidade o ground é muito mais o fio terra do que a haste. O earthing é muito mais a haste. Então a gente precisava acertar isso no português, nós precisávamos acertar isso na normalização brasileira. A norma NBR 14039 de 2003 já veio separando esses dois conceitos, tá? Depois, em 2004, a NBR 5410 já separou mesmo, aí foi que nem uma navalha, uma faca bem afiada, separando o osso da carne, onde aterramento é o earthing, no inglês, e a equipotencialização é o ground do inglês. No francês é o earthing e o bounding, tá? Respectivamente. Então, essa separação, a gente espera que fique mais claro o entendimento da norma e o que ela quer dizer quando fala num termo ou outro, tá? O outro conceito
é tensão de contato? Eu sempre costumo brincar o seguinte, faço uma pergunta ao pessoal. Todo mundo sabe que na NBR 5410 tem um item que eu falo que eu consigo garantir a proteção contra choque se eu conseguir garantir que ninguém toma um choque maior que 30 mA. Certo? Aí o pessoal responde certo. Fala, não existe esse item na 5410. Eu não consigo amarrar a proteção contra choque à corrente. Se eu fizer isso, eu não consigo fazer uma proteção eficaz. A proteção contra choque, ela é vinculada ao conceito de tensão de contato. Ela está vinculada intimamente ao conceito de tensão de contato. Aqui no Brasil, a gente discute muito pouco o conceito de tensão de contato. Mas a proteção contra choque na NBR 5410, desde 1980, e eu sempre falo, a proteção contra choque em baixa tensão mudou muito pouco, mudou quase nada. A única mudança que nós tivemos foi em 1997, quando a norma trouxe como, na época, proteção suplementar contra contato direto. E depois, em 2004, como proteção adicional. Portanto, para alguns lugares específicos, o DR de 30 mA. Por quê? Porque não tinha... Isso altera muito pouco o conceito de proteção contra choque. Numa indústria, por exemplo, não altera nada no processo industrial. Então, nós precisamos ter claro isso. Se a gente não resgatar o conceito de tensão de contato, nós não vamos conseguir entender o conceito de proteção contra choque. Então, esse é um ponto extremamente importante. Nós precisamos resgatar esse conceito de tensão de contato para que a gente entenda o conceito de proteção contra choque. Bom, eu queria falar então um pouquinho sobre os eletrodos de aterramento. Então vamos lá. Na hora que nós formos falar da proteção contra choque, tudo começa, porque veja, os requisitos da proteção contra choque, eles são das pessoas. Não importa se eu estou numa instalação de baixa, ou numa instalação de média, ou numa instalação de alta, eu posso tomar o mesmo choque. Por quê? Porque está relacionado com o meu corpo e não com a instalação. O suportável é em relação ao meu corpo. E o meu corpo não muda quando eu estou numa instalação de baixa, numa instalação de média ou numa instalação de alta. Se eu estou numa instalação onde a tensão nominal é de 220, ou eu estou numa instalação onde a tensão nominal é de 13,8 kV, ou numa instalação onde a tensão nominal é de 88 kV, não muda o meu corpo. O choque que eu posso tomar é o mesmo. Esse é um ponto que tem que ficar claro. Esse critério é objetivo. Então, tudo começa numa norma chamada IEC 60479-1. Esta norma apresenta os efeitos fisiológicos da corrente no corpo humano, portanto, ela apresenta os gráficos de corrente de choque circulando no corpo pelo tempo. Do ponto de vista de instalações, isso não tem uma aplicação muito grande, tá? Aí, da 60479-1, aí vem para 60479-5. Agora já tem uma aplicação para as instalações elétricas. Por quê? Porque agora nós temos tensão que a pessoa pode suportar por tempo.
Evidentemente que essa norma é derivada desta. Essa norma apresenta a corrente pelo tempo, apresenta as impedâncias, e através de cálculos nós chegamos à tensão que as pessoas suportam por um determinado tempo. E, finalmente, nós vamos ter aí, no caso da média tensão, a 14039, que vai apresentar os requisitos para as estações de média tensão. Se fosse a baixa tensão, era 5410. Então, esta é a sequência de normas que nós temos para tratar da proteção contra choque. É assim que nasce e assim que evolui a norma de proteção, os critérios, de proteção contra choque. Bom, aqui nós temos uma curva de tensão de contato que está na IEC 61936-1, que é a mãe da 5410, a mãe da 14039, que apresenta 3 curvas segundo a norma IEC e uma curva segundo a norma americana I3E80. Então, veja, aqui nós estamos falando de probabilidades diferentes, tá? De atendimento. Por isso nós temos 3 curvas na IEC e uma curva na norma americana. Vejam vocês que nesta região aqui, de 100 miliamperes, 100 milissegundos até 1 segundo, a coisa dá uma embaralhada. Aliás, de 100 milissegundos até 1 segundo, a gente tem uma concordância entre a IEC e a norma americana muito grande. A gente tem uma pequena discordância, né? Não tão pequena assim, mas uma discordância abaixo de 100 milissegundos. Na realidade, aonde tem operação de fusível, tudo, a gente tem uma discordância grande da norma americana para a IEC. Tá? Então, aqui é a máxima tensão que uma pessoa suporta num determinado tempo. Tá? E aqui está a curva, que na realidade é esta curva aqui, para 2 condições diferentes, uma condição normal e uma condição particular, tá? Essa curva aqui saiu da NBR 5410 de 1990, se não me falha a memória, e foi porque na norma, na 5410 de 97, já não aparece essa curva mais, e hoje ela está na 14039. Ela vem da IEC 60479-1, passando pela IEC de critérios gerais de choque elétrico, 61140 também, se não me falha a memória. Tá? Então, veja, aqui sai para tempos muito grandes, como 10 segundos. 10 segundos, do ponto de vista de choque, é considerado infinito. Nós temos aí os 25 e os 50 volts. Tá? Nós temos aí essas 2 tensões de contato, que seriam as tensões de contato limite. Essa figura, ela é muito interessante, porque ela traz para a gente algumas informações, analisando essa figura um pouco mais, que é o seguinte: do ponto de vista de baixa tensão, veja, as condições normais, ou seja, o corpo em condição normal, inclusive com umidade do suor na pele, e condições particulares, a mão e os pés molhados, tá? A gente tem aqui
uma tensão, nós podemos tomar um choque por volta aí de 10, 20, 30, 40 milissegundos. Um choque aí de 100, 200, 300, 400, 500 volts. Do ponto de vista dos dispositivos de baixa tensão, um tempo de abertura de 40 milissegundos é um tempo muito grande. A gente consegue uma abertura em tempos muito menores. Então, veja, do ponto de vista de tensão de contato em baixa tensão, nós não temos um problema muito sério, porque mesmo que eu tome um choque com tensão de fase, eu tenho tempo de seccionamento suficiente para que esse choque não fique perigoso, ou seja, eu não vou expor as pessoas a uma tensão de contato perigosa, é assim que trata a 5410, por um tempo maior do que esse tempo fica perigoso. Isso aqui é super razoável para baixa tensão. Quando a gente fala de média tensão, veja, se eu estiver falando de 13,8, nós estamos falando de tensão de contato da ordem de 8,7, 8 e alguma coisa. KV, o máximo choque é muito menor do que a tensão de fase. Então, nós precisamos de alguma coisa que abaixe essa tensão de contato até valores muito inferiores à tensão de fase. E o que nós temos para isso? A malha de terra. E aí, potencialização. Então, veja, no caso da alta tensão, a malha de terra é extremamente importante. Eu diria que a malha de terra é essencial, porque eu preciso limitar as tensões de contato a valores menores do que 500 volts. E como é que eu baixo uma tensão de fase de 8,7 para uma tensão de contato de 500 volts, só com a malha de aterramento? Agora, na baixa tensão, eu já tenho as tensões de fase mais ou menos na ordem das tensões de contatos máximas, tensão de contato presumida, que é o que a norma chama. Portanto, a malha de terra, nós vamos ver, ela não tem esta importância de abaixar a tensão de contato como tem na alta. Consequentemente, toda essa discussão do projeto da malha, tal, a gente vai analisar aqui e ver que eu tenho que ter esse cuidado muito grande na alta tensão, porque ela vai ter que fazer essa função de abaixar a tensão de contato. Mas na baixa, esse problema não é tão sério. E isso está expresso na norma. Nós só precisamos ler a norma. Então, vamos lá. Do ponto de vista de proteção contra choque, esse texto eu peguei da NBR 5410. Acrescentei uma palavrinha aqui na frente, né, 5410, mais essa palavrinha aterramento aqui, tá? Mas isso vale para qualquer nível de tensão. A proteção contra choque elétrico, contra choques elétricos, ela é garantida dessa forma. Ó. A medida, isso aqui é texto da 5410, é tirar de lá, copia e cola, gente. A medida de caráter geral a ser utilizado na proteção contra choques elétricos
é a equipotencialização e o seccionamento automático da alimentação. Isso vale tanto para baixa quanto para média, quanto para alta. Que deve ser assegurada, que deve ser garantida conjuntamente por equipotencialização e aterramento e pelo seccionamento automático da alimentação. Gente, aqui a gente precisa parar e ler a norma com calma. Olha a palavrinha mágica, conjuntamente. Quando essa palavrinha aparece aqui, é os dois em conjunto. Portanto, se eu falo que alguma coisa está dando choque e falo, eu tenho que aterrar, é como se eu estivesse falando que o aterramento fosse suficiente para garantir a proteção contra choque. O aterramento é necessário, mas ele não é suficiente. Por si só, ele não é suficiente. Ele é necessário, eu preciso fazer, mas ele não é suficiente. Eu preciso também do seccionamento automático conjuntamente. O meu objetivo aqui é explicar o porquê, tá? Isso aqui está escrito na norma, só você ler na norma. O meu objetivo aqui é explicar o porquê, o que está de trás disso aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é uma nota da NBR 5410, que vale para 14039 também, tá? Isso aqui vale para 14039, isso aqui vale para 88 kV, vale para qualquer nível de tensão. A equipotencialização e o seccionamento automático da alimentação, veja que aqui a gente fala que tem que ser assegurado conjuntamente. A equipotencialização e o seccionamento automático da alimentação se completam. Se eles se completam, gente, é porque sozinhos não são suficientes. Se ele fosse suficiente, eu não precisava de nada para completar ele, já era completo, tá? Então, ele não é suficiente. Os dois se completam, quer dizer que um só não é suficiente. De forma indissociável, não dá para separar um do outro, tá? Os dois juntos cumprem a missão. Não é que um faz uma parte e o outro complementa. Não. Os dois se complementam de tal forma que os dois garantem a segurança. Então, de forma indissociável, não dá para separar, porque quando a equipotencialidade não é suficiente para impedir o aparecimento de tensão de contato perigosa, e nós vamos ver que quase nunca é, ela só é suficiente no esquema IT, tá? Entra em ação o recurso do seccionamento automático da alimentação, promovendo o desligamento do circuito em que se manifesta a tensão de contato perigosa. Tá? Então, veja que aqui, o termo já é tensão de contato perigosa. Então, aparece uma tensão de contato perigosa, a equipotencialidade e o aterramento não são suficientes para impedir o aparecimento de uma tensão de contato perigosa. Entra em ação o seccionamento automático da alimentação. Então, esta é a estratégia da proteção contra choque. Gente, isso aqui é entregar o ouro do que é a proteção contra choque. Qual a importância do aterramento na proteção contra choque? Está tudo aqui, nesse texto. Esse texto apareceu na NBR 5410 de
2004, exatamente para deixar claro que a equipotencialização e o aterramento não são suficientes, embora sejam necessários, para realizar a proteção contra choque. Que ele precisa do seccionamento automático da alimentação para se completar de forma indissociável, porque eu não consigo garantir a proteção. Eu sei que tem gente que não está entendendo e precisa de número, então vamos trazer isso para uma forma mais palatável. Imagina vocês que eu tenho um motor aqui. Isso aqui é um motor só para facilidade de desenhar. Isso aqui podia ser uma geladeira, pode ser o abajur que está na cabeceira da cama, pode ser... Eu estou citando em baixa tensão porque ninguém é louco o suficiente para ligar um equipamento de alta tensão, de média tensão, sem aterramento. Mas de baixa está cheio por aí. Então, veja, nós temos um equipamento ligado sem o aterramento. Ele dá choque? Não. Por que ele não dá choque? Porque tem uma isolação que vem com o equipamento, que é chamada de isolação básica, que está no equipamento. No caso do motor, o que é essa isolação básica? Cada fiozinho do enrolamento, ele tem uma cobertura de verniz, pode ter uma cobertura de papel, que compõe a isolação básica. Os fios estão isolados e, portanto, não dão choque, funcionam normalmente. Até que, um dia, por envelhecimento, por uma sobretensão, por um problema mecânico, por um problema de aquecimento, essa isolação danifica. E se essa isolação danifica, aparece na carcaça do equipamento, portanto, eu perco a proteção básica do equipamento, aparece na carcaça do equipamento, na massa, uma tensão de contato que é igual a uma tensão de fase. Aí, se o caboclo meter a mão, aí ele toma um choque. Já viu aquela geladeira que fica ali só esperando o caboclo assim, vem que eu vou te dar um choque. Vem que eu vou te dar um choque. Só tá ali esperando. Aí o caboclo mete a mão na geladeira, toma um choque. É isso aqui. Tem uma tensão de contato, que é igual a tensão de fase. E quando ele põe a mão, ele fecha o circuito aqui. Então, nós temos esse caso aqui da tensão de contato. Bom, qual a solução disso aqui? Aterrar. Como resolver isso? Aterrando. Essa agora a gente pode falar, não vou nem falar aterrando, já vou usar a palavra nova, equipotencializando. Resolve o problema? Então vamos ver. O que normalmente o pessoal alega? Que quando eu aterro, eu tenho uma impedância muito baixa, eu tenho praticamente um curto-circuito com a terra, e mesmo que eu tenha uma falta, isso aqui vai ficar no potencial da terra. Ô, gente, só uma coisinha, eu também tenho um curto-circuito com a fase aqui. Então, são dois curtos. Qual o curto que é mais potente? Como é que... Então, é isso que nós temos que discutir. A gente olha de uma forma superficial. Eu tenho um curto aqui, portanto, isso vai ficar no potencial de terra, mas não é assim. Vamos lá. Quando aparecer uma tensão, quando eu tiver um defeito na isolação básica, o que vai acontecer com a carcaça? Vamos modelar isso. O que nós vamos fazer, gente? Nós vamos pegar isso aqui, porque vai circular corrente, eu tenho impedâncias,
Qual é esse valor aqui? Vamos fazer uns continhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa fonte por uma tensão a vazio com mais uma resistência, lá o equivalente de Thevenin. Depois eu tenho a impedância da fase, depois eu tenho a impedância do terra. Quando o caboclo mete a mão aqui e tal, ele vai ficar em paralelo com o fio terra. Então, ó, é mais ou menos isso aqui. Eu tenho a tensão de fase, a impedância da fonte, a impedância da fase e a impedância do terra. Quando fecha esse circuito, por quê? Porque rompeu a isolação básica que existia aqui. Aqui existia uma isolação básica, ela rompeu. Consequentemente, circula uma corrente por aqui. Quando circula uma corrente por aqui, vai aparecer uma tensão aqui, ó, que é o produto dessa corrente de volta por essa impedância. Veja que essa tensão aparece independente da pessoa estar encostada ou não. A tensão está ali. Vem que eu vou te dar choque. Quando o caboclo vem, essa tensão é a tensão de fase vezes o ZPE dividido pela soma. Ou seja, isso aqui é um divisor de tensão. Tá? Quando o caboclo vem aqui, a impedância do homem, ele coloca a mão na carcaça e o pé dele está na terra, ele fica em paralelo com o fio terra. Portanto, vai circular pelo homem uma corrente de choque. Tá? A impedância do homem é mais ou menos 1K. Então, a corrente de choque é essa tensão dividido por 1K. Veja, eu tenho aqui V da fase vezes ZPE, Z da fonte, Z da fase, ZPE. A impedância da fonte é uma impedância pequena em relação a essas duas impedâncias aqui. A NBR 5410, é a última página da 5410, ela fala que quando eu não conheço isso aqui, eu posso falar que isso aqui é 20%, e isso aqui é 80%. Então, eu poderia vir aqui e fazer o seguinte. Vou desprezar isso aqui, só para a gente chegar no número aqui, mais ou menos. Desprezo isso aqui, ou divido isso aqui por 0,2, tiro o 0,2 isso aqui, põe que isso aqui é 0,8 e tal. Vai dar eu consigo chegar muito perto. E aí eu tenho a impedância do terra dividido pela impedância da fase mais a impedância do terra. Se eu pegar até 16 milímetros quadrados, a impedância da fase é igual à impedância do terra, que é Z. Então eu vou ter Z sobre 2Z. Corto o Z com Z, fico 1 sobre 2. Vai aparecer uma tensão de contato mais ou menos a metade da tensão de fase. Se você pensar numa tensão de 220, fase terra, aparece uma tensão de contato de aproximadamente 110, 100 volts, 110. Consequentemente, com a impedância de 1K, vai circular pelo caboclo uma corrente aí de uns 100 mA, o que é uma corrente perigosa. Pode ter fibrilação cardíaca. Então, veja, o fato de estar aterrado não resolveu todo o problema. Eu preciso de mais alguma coisa. A equipotencialização, embora necessária para que eu pudesse ter a circulação de corrente, porque senão ficava a tensão de contato e a hora que eu metesse a mão eu ia tomar o choque, ela não é suficiente. Ela precisa de mais alguma coisa.
Então vamos lá. O que fazer agora? O seccionamento automático da alimentação. Agora é isso que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Eu vou ter aqui o meu circuitinho anterior, tem o motor, funciona perfeitamente, sem nenhum problema, até que um dia a isolação básica dele, como a gente diz lá em Minas, vai para o brejo. Quando ela vai para o brejo, eu fecho o contato entre a fase e o terra. Consequentemente, eu fecho o circuito e circula a corrente. Circulando a corrente, eu vou ter uma tensão de contato, que eu já mostrei para vocês que ainda é perigosa. Portanto, o que eu preciso fazer? Desligar o circuito. Desligando o circuito, cessa a circulação de corrente. Cessando a circulação de corrente, desaparece a tensão de contato. Então, veja, eu preciso desligar em que tempo? A norma me mostra lá atrás, né? Ó, essa curva aqui, se eu desligar aqui dentro, então vai aparecer uma tensão de tanto, tal. O que a norma até 1990 falava? Por isso que tinha essa curva. Para mim calcular a tensão de contato, então eu vinha aqui, calculava com isso aqui, ó. Por quê? Porque tem uma redução? Tem uma redução, olha. Sempre vai ter essa redução. Essa aqui é uma das funções do aterramento, promover essa redução de tensão aqui, tá? Isso aqui muda um pouquinho as equações de baixa para média e tal, tem algumas razões, a gente vai ver depois o porquê. Mas essas continhas ainda dava trabalho. Como a gente tem uma margem muito grande e a gente tem uma incerteza grande, porque você pode ter, a gente supõe que não tem intenção de contato aqui, que o curto é franco e tal. Então, olha, podemos fazer o seguinte: você pode supor que na pior situação isso aqui é 1. Por quê? Porque não tem jeito de ser maior que 1. Então, na pior situação, isso aqui é 1. Então, a gente supõe o tempo da tensão de fase. Então, a gente vai vir aqui. O que a norma fez? Em vez dela mostrar esta curva, foi lá e pegou para cada tensão de fase qual era o tempo. Então, você vai ter que desligar a alimentação. Vamos voltar lá. Você vai ter que desligar a alimentação num tempo inferior àquele tempo estabelecido como seguro. E aí a tensão de contato não vai permanecer num tempo maior que aquele. Esta é a garantia qualitativa e quantitativa da proteção contra choque. Ou seja, está explicado na faculdade, o professor sempre que fazia isso, ele escrevia lá CQD, como queremos demonstrar. Está aí a demonstração. As duas se completam. Por quê? Porque uma não foi suficiente para garantir a segurança. E aí as duas se completam. Só as duas juntas garantem a segurança. Só o aterramento não garante a segurança. Inclusive, a NBR 5410 manda que a gente demonstre que o dispositivo de seccionamento vai abrir antes do tempo máximo estabelecido. Nós temos que fazer isso em projeto.
demonstrar a garantia da condição de seccionamento. Bom, vamos falar então agora um pouco sobre o aterramento de média tensão. Veja que, nesse caso da média tensão, a gente tem um problema adicional. Não é mais só aterrar e seccionar. Nós temos um problema adicional. A gente está com uma tensão de fase que é de 8,7. E essa tensão de fase, ela tem que cair para baixo de 500. Então, veja, a tensão que está em 8,7, eu tenho que abaixar para baixo de 500 para depois fazer o seccionamento. Então, veja, nós não contamos com nada no aterramento. Toda aquela conta lá nós desprezamos. Aqui nós não temos como não contar. Gente, aqui não dá para desprezar essa coisa aqui. Aqui não dá para desprezar. Fala, não, isso aqui é 1, tal. Não dá, porque se for 1, é 8.700. 8.700 eu não tenho tempo de seccionamento. Então, eu preciso do aterramento para baixar a tensão de contato, ou da equipotencialização, como nós vamos ver depois. Tá? Então, vamos lá. O que é o aterramento? Então, a primeira coisa, essa transparência está aqui com o sentido de resolver um outro probleminha de terminologia que a gente tem aí. Esse problema já está bem resolvido, não é uma coisa que hoje é um problema muito sério, não, mas é preciso ressaltar ainda um pouquinho. O aterramento é implementado pelos eletrodos de aterramento, que são partes condutoras que são enterradas propositalmente com o objetivo de fazer aterramento, ou que se encontram enterradas para outra razão, mas que podem fazer o aterramento também. Por quê? Porque são partes condutoras e que garantem um bom contato elétrico com a Terra. Então, veja, elas são partes condutoras. Então, quando você tem uma haste e um cabo nu, não é que a haste seja um eletrodo, a outra haste é o eletrodo e o cabo nu está interligando os eletrodos. Não! O eletrodo é a haste, o cabo e a haste. Todo o conjunto é o eletrodo. Então, nós precisamos entender isso. O conjunto inteiro é o eletrodo. E não só as hastes. Tá? Bom, então vamos lá. O que a 14039 fala de um eletrodo de aterramento? Então, 14039, norma. Aqui é o item que fala do eletrodo de aterramento, 6.4.2.1. O eletrodo de aterramento deve quer dizer obrigação. Então, veja, eu quis mostrar isso aqui, porque como todo mineiro, eu sou desconfiado. Eu quero ver na norma, onde está escrito na norma. Agora eu vou pegar isso aqui e vou pegar esse texto e vou passar ele para uma forma mais palatável, mais... Então, veja, o que está aqui, gente, é exatamente isto aqui, tá? Organizado de uma forma mais fácil da gente entender. Então, o eletrodo de aterramento... O que é o eletrodo de aterramento? O conjunto de partes condutoras enterradas, então o conjunto inteiro deve... Por que o deve está em vermelho, gente? O deve indica obrigação. É um verbo que na norma indica prescrição, obrigação. Deve constituir uma malha sob o
piso da edificação, ou seja, eu tenho que estar em cima do eletrodo de aterramento. Por quê? Porque o eletrodo de aterramento vai abaixar a tensão de contato. Isso é uma coisa que tem que ser muito claro. Isso aqui é um grande diferencial da média e da baixa, ou média e alta, porque a baixa eu posso ter um eletrodo de aterramento um pouco mais longe, lá no padrão de entrada, por exemplo, de uma certa forma, não vai funcionar para tudo, mas para proteção contra choque, de uma certa forma funciona. Aqui não funciona. Se o eletrodo de aterramento estiver longe, ele não funciona. Ele só serve se ele estiver embaixo dos meus pés, porque ele abaixa a tensão de contato. Então, um triângulo lá fora da subestação não serve para nada. Por mais que alguém possa gostar de um triângulo de pé de galinha. Eu também gosto de pé de galinha ensopado e tal, principalmente com a cachaçinha. É muito bom. Agora, não é para eletrodo de aterramento. Então, ó, o eletrodo de aterramento deve constituir uma malha sobre o piso da edificação, no mínimo um anel circundando o perímetro da edificação. Por quê? Porque eu estou dentro da edificação. A eficiência de qualquer eletrodo de aterramento depende de sua distribuição espacial ou condições locais do solo. Aqui é quase que uma respirada que a norma dá, depois de colocar uma prescrição, dá uma explicada e volta a prescrição de novo. Deve, ó, o verbo de novo, ser selecionado um eletrodo adequado às condições do solo, ao valor da resistência de aterramento exigida pelo esquema de aterramento adotado. Se você pegar o TN, não tem valor nenhum de resistência de aterramento. E a tensão de contato máxima. Então, veja, é aqui que a coisa pega mais. A garantia de proteção contra choque está aqui. Eu preciso ter essa tensão de contato máxima. Então, veja, está muito claro. Gente, isso aí é o que está na norma de 2003. Dezembro de 2003. Em lugar nenhum apareceu o maldito 10 ohms. Quanto mais, eu vou falar uma frasezinha para vocês, essa frase aparece em tudo quanto é lugar, ela nunca teve norma nenhuma, tá? O eletrodo de aterramento deve ter uma resistência de no máximo 10 ohms em qualquer parte do ano, ou em qualquer época. Gente, isso aí nunca teve em lugar nenhum. Isso aí é uma frase que foi indo de memorial para memorial, mas nunca teve norma nenhuma essa frase. Eu nunca achei ela. Pode ter tido numa norma lá atrás. Eu tenho todas as 5410, as 14039 original. Todas, desde 41. E nunca encontrei nada. Eu já olhei tudo sobre aterramento. Desde a norma de 41 não tem nada. Desse texto não tem nada. Bom, então como é que tem que ser esse eletrodo? Tem que ser dessa forma, ó. Uma malha circundando o perímetro, de tal forma que a hora que eu for abrir a porta, eu esteja sobre a malha esteja sob os meus pés. Tá? Isso aqui dá para ver bem por que eu fiz elétrica, né? Eu brinco que eu fiz elétrica. Eu queria fazer mecânica, mas não sabia desenhar, eles me colocaram na elétrica. A perspectiva aqui tá uma beleza, né? Isso aqui devia vir aqui assim, mais ou menos, né? Sei lá, aqui assim, ó. Isso aqui tá uma beleza, essa perspectiva aqui. Tá? Bom, e aí eu queria trabalhar um pouquinho mais com vocês por que eu tenho que estar aqui em cima. E aí, na realidade, o que eu explico? Eu explico isso aqui, ó. A eficiência de qualquer eletrodo de aterramento depende de sua distribuição espacial e das condições locais do solo. E esta parte aqui, como? Ó,
Vamos imaginar que eu tenha só para uma haste e injete corrente nessa haste, tá? O que que acontece? Vai aparecer no solo uma distribuição espacial de potencial desta forma. Isso aqui está muito bem explicado no livro de instalações elétricas do Cotrim, do Ademaro Cotrim. A gente tiver dúvida, é só pegar lá que você vai ver, está muito bem explicado por que é isso aqui. Bom, então eu tenho uma elevação de potencial dessa forma. Na realidade, esse bico aqui é para quando o eletrodo de aterramento ele tem dimensões desprezíveis. Isso aqui, a dimensão não é tão desprezível, é só comparar a dimensão disso aqui com a cinturinha desse rapaz que vai ver que isso aqui não é tão desprezível. Portanto, ao longo do eletrodo de aterramento não tem variação de potencial, praticamente não tem, tá? Portanto, isso aqui fica desta forma. Olha, só uma coisa antes. Então, o choque que esse caboclo toma é a tensão que vai aparecer desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, é essa diferença de potencial aqui, ó. Que agora é essa aqui. Bom, se não tem variação de potencial para essa haste aqui, se eu pegar uma haste bem gordona, também não vai ter variação de potencial. Se não tem variação de potencial, você tem um caboclo em cima da haste, ele não está tomando choque. Esse aqui, na realidade, esse caboclo está encostado aqui, mas esse desenho meu aqui está meio complicado, porque ele devia estar aqui e ele fugiu para cá e parece que ele não está tomando choque. Então ele está aqui e está encostando aqui. E esse não toma choque nenhum porque ele está aqui. Bom, então é simples, vamos pôr todo mundo aqui para cima e ninguém mais toma choque. Vamos resolver o problema. Só queria mostrar uma coisinha para vocês. Na definição, essa elevação de potencial que tem aqui em relação a um ponto bem distante, tensão é igual a resistência de aterramento vezes a corrente que está circulando por esse eletrodo. Então, veja, a resistência de aterramento, ela pega nessa elevação de potencial nesse ponto distante, mas ela não tem nenhuma influência no entorno do ponto de trabalho aqui. Tanto é que aqui nós temos uma equipotencialidade perfeita e mesmo assim tem uma elevação de potencial e não traz nenhum perigo para esse caboclo que está aqui. O único problema é que isso aqui não é realizável, isso aqui não dá para fazer na prática. Como é que eu vou pegar uma subestação com um eletrodo do tamanho de uma subestação? Então, o que eu faço? Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal de segurança do trabalho vai ficar arrepiado, mas o choquinho o cara pode tomar, ele não pode tomar um chocão. Então, agora vamos entender o que é o choquinho e o que é o chocão. Na realidade, é aquela curva. Eu não posso tomar um choque maior do que o que está estabelecido na norma. Tá? Então, ó, se eu pegar duas hastes, colocar uma distância uma da outra, interligar essas duas hastes, injetar corrente, metade da corrente vem para cá, metade da corrente vem para cá, eu vou ter uma elevação de potencial dessa forma. Se essas hastes estiverem muito longe, essa elevação de potencial medida em relação a um ponto muito distante, vai acontecer isso aqui. Ela passa por zero aqui, depois sobe aqui. Por que ela passa por zero aqui de novo? O livro do Cotrim explica isso aqui maravilhosamente. Se eu for me aproximando uma haste da outra, eu chego a um ponto que eu toco esses dois pontos que é zero. Então, o ponto que chega no zero, os dois tocam. Se eu aproximar mais, ele vai cruzar um com o outro e ele não passa mais pelo zero. Nós falamos que as zonas de influência se interceptam. Se eu aproximar mais, ele suspende mais ainda aqui. De tal forma que, se eu repetir esta curva,
ó, colocar essas hastes várias agora, eu vou ter essa elevação desse jeito. Se eu colocar na metade, ó, dobrar o número de hastes, eu vou ter desse jeito. Se eu dobrar agora, eu vou ter isso aqui. Veja que agora, para quem está aqui em cima, ele não tem importância mais com o que está lá de fora, mas com o que está no redor aqui. Então, a diferença de potencial agora é desse ponto com esse ponto, ó. Ou desse ponto com esse ponto, que é a máxima, ou desse ponto com esse ponto. Então, a tensão de contato. Então, de novo, caímos na tensão de contato, que é aquela tensão que vai aparecer entre a sola do pé e a palma da mão. Tá? A tensão de contato vai ter a ver com essas coisas. Então, se eu pegar uma malha desse jeito, eu pego agora um corte daquele, então vou ter um ponto assim, aí eu pego uma assim, e projetando isso eu vou ter tipo curvas de nível, aonde a maior tensão vai aparecer no centro da malha. Se eu estiver em pé, no centro da malha, e tocar num equipamento que está aterrado, está interligado com o cabo de aterramento, desculpa, com o eletrodo de aterramento que está aqui, vai ser a maior tensão de contato. Então, a tensão de contato maior é quando estiver aqui no centro. Então, isto é o que a norma fala de que a distribuição espacial e essa coisa toda. Veja que aqui para o lado de fora ela vai caindo a tensão de contato à medida que aumenta o tempo aqui. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse eletrodo aqui e vou substituir por um eletrodo que pode ser uma malha com mesh bem fechado, ou, se ele puder tomar um choque um pouquinho maior, se a tensão de contato aqui estiver muito pequena, eu posso economizar um pouco de material, fazer uma malha com mesh mais aberto e, mesmo assim, garantir a segurança desse caboclo que está aqui. Na pior das hipóteses, um anel em volta da edificação, se essa tensão de contato, que é o que vai aparecer aqui, for suficiente para garantir a segurança desse caboclo aqui. Veja que, de novo, a resistência de aterramento está aqui, ó. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. E aí, voltando lá, como é que deve ser um eletrodo de aterramento? Como queríamos demonstrar, um eletrodo de aterramento, o caboclo tem que estar em cima da malha, ele tem que ir para o lado de fora da malha. E fica claro aí o que queria falar. Então, veja, existe uma diferença muito clara entre o aterramento da média e o aterramento da baixa. No aterramento da média, eu preciso que o eletrodo de aterramento abaixe o potencial, a tensão de contato, em relação ao potencial de fase. Na baixa, a gente nem conta com esse tanto que ele abaixa, porque nós temos tempo suficiente para abrir o dispositivo. Tá bom? Bom, é isso que eu queria apresentar para vocês. E se tiver alguma dúvida, a gente deixa a dúvida aí, a gente arruma uma forma de responder essas dúvidas, ok? Até logo, muito obrigado.